Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta que muitas pessoas fazem aqui no canal: o que aconteceria se o Brasil começasse a construir bombas atômicas? Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do mundo militar no Twitter do canal. Por isso, se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link do Twitter está aqui na descrição. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. De um ponto de vista meramente técnico, construir um engenho explosivo nuclear não é propriamente difícil. Muito mais difícil do que isso é ter em mãos o combustível necessário para detonar essa bomba, já que o processo de enriquecimento do urânio é uma técnica extremamente complexa e que poucos países no mundo dominam. O nosso país faz parte desse seleto grupo, sendo capaz de enriquecer urânio a até 4%, o suficiente para servir como combustível para centrais nucleares de energia elétrica. Mas para produzir uma bomba, o nível de pureza do urânio precisa ser muito maior, tipicamente à volta dos 80% a 90%. E o nosso país, com a tecnologia que desenvolveu para o enriquecimento do urânio a até 4%, é supostamente capaz de enriquecer esse material até aos níveis exigidos por uma bomba atômica. Por isso, tecnicamente falando, o Brasil é supostamente capaz de projetar e construir um artefato nuclear operacional. Mas se o fizermos, o que poderia acontecer com o nosso país? Peço desculpas pelo trocadilho, mas do ponto de vista diplomático, seria como uma explosão nuclear. O grupo de países que detém essa tecnologia encara muito mal tentativas de outros países de construírem bombas atômicas. A Rússia, a China, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França fazem de tudo para impedir que outros países se juntem a esse clube, já que eles temem perder o poder e a influência que têm sobre certas regiões do planeta. E a principal ferramenta que esses países têm para impedir que outros países construam bombas atômicas são as sanções, que podem ser comerciais, diplomáticas, científicas ou militares. Portanto, no caso do Brasil, se o nosso país resolvesse, por algum motivo qualquer, construir uma bomba atômica, com certeza seria bombardeado com sanções em todas as áreas possíveis e imagináveis. Na área diplomática, perderíamos o pouco espaço que temos nesse momento no que toca à discussão de temas internacionais importantes. Basicamente, não teríamos mais voz nenhuma no que quer que acontecesse para lá das nossas fronteiras. A nível científico, os nossos institutos provavelmente perderiam acesso a linhas de crédito e a grupos de pesquisa internacional, principalmente na área nuclear, mas provavelmente também em outras. Teríamos também dificuldade em adquirir equipamentos ligados à pesquisa nuclear, seja para a produção de eletricidade ou até mesmo para a medicina. E na área econômica, fundos de certas entidades governamentais e empresas privadas ligadas ao desenvolvimento dessa arma poderiam ser congelados. Em termos militares, provavelmente o nosso país passaria a ter muitas dificuldades para adquirir armas, equipamentos e munições no mercado internacional. Mas isso é apenas uma suposição, já que há situações que podem atenuar essas sanções. Basta vermos, por exemplo, o caso da Coreia do Norte, que testou bombas e construiu artefatos nucleares, muito graças à ajuda que recebeu da China e da Rússia, o que de certa forma compensou as duras sanções que sofreu por isso. Para entendermos melhor essa situação, vamos imaginar um cenário puramente hipotético no qual a Rússia e a China financiam uma bomba atômica venezuelana. Nesse cenário meramente hipotético, a Venezuela sofreria duras sanções, mas assim como aconteceu com a Coreia do Norte, teria um grande apoio dos chineses e dos russos. Nesse caso específico, poderia ser interessante aos Estados Unidos apoiar o Brasil na construção de uma bomba atômica para reequilibrar a balança de poder na América do Sul. E assim, poderíamos construir uma bomba atômica sem sofrer tantas sanções. Mas numa situação normal, se hoje o Brasil anunciasse a construção de bombas atômicas e o início de testes nucleares, provavelmente sofreríamos as sanções que referi aqui. Temos também que compreender que os países que hoje possuem bombas atômicas o fizeram por motivos estratégicos realmente importantes.
No início era apenas os Estados Unidos, com a Rússia seguindo-se alguns anos depois. O Reino Unido e a França, temendo uma invasão soviética, também desenvolveram as suas bombas atômicas. A China, não querendo ficar para trás, também criou a sua. Depois veio a Índia, seguida 20 anos depois pelo Paquistão, que desenvolveu a sua bomba justamente em resposta à bomba indiana. E finalmente a Coreia do Norte, que criou as suas bombas atômicas como uma forma de aumentar a sua segurança contra o poder combinado dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão, com a ajuda chinesa e russa, tendo o objetivo de criar um maior equilíbrio estratégico naquela região da Ásia. Israel é uma potência nuclear não declarada, mas que muito provavelmente tem, de fato, bombas atômicas. Um tipo de arma que eles consideram vital, tendo em vista que por 3 vezes tiveram que lutar contra coalizões gigantescas de países árabes. A África do Sul também desenvolveu bombas atômicas, numa época em que a União Soviética ameaçava a região a partir de Angola e Moçambique. Mas no caso específico do Brasil, nada justificaria a construção de uma bomba atômica nesse momento. Teríamos que ponderar muito bem os pontos positivos e negativos de desenvolver uma arma como essa. Todas as sanções que sofreríamos seriam compensadas com o fato de termos uma bomba atômica no nosso arsenal? A opinião de algumas pessoas, principalmente aquelas pouco esclarecidas e familiarizadas com questões geopolíticas, é de que sim, já que uma bomba atômica daria status e poder ao nosso país. Mas a opinião mais bem estruturada e informada é que não, principalmente tendo em vista que nesse momento não há nenhum motivo para desenvolvermos tal arma. O importante para o nosso país nesse momento é que o mundo sabe que temos sim a capacidade técnica para construir bombas atômicas e que em caso de extrema necessidade seríamos capazes de produzi-las para a autodefesa. Mas ter, só por ter, e ainda levar com todas aquelas sanções, não faz mesmo nenhum sentido.